Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel criou uma lei que pôs fim na escravidão no Brasil. A escravidão que foi motivada pela ganância e crueldade daqueles que só visavam o dinheiro. No vídeo de hoje, iremos falar de um escravo reprodutor, o Roque José Lourenço, que era conhecido como Pata Seca. Então fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. Roque teria nascido na primeira metade do século XIX e ele foi comprado pelo latifundiário Francisco da Cunha Bueno numa feira em Sorocaba. Esse Francisco da Cunha Bueno, ele estava precisando de um escravo reprodutor na sua fazenda. E naquela época tinha mitos, né, crenças que as pessoas acreditavam que escravos altos, com a mão grande e canelas finas, principalmente canelas finas, tinham uma maior probabilidade de ter filhos homens. E com isso, o patrão comprou ele, porque ele tinha 2,18 metros de altura, cara, ele era muito alto. Para efeito de comparação, para quem conhece basquete, o Shaquille O'Neal, não sei se é assim que fala, mas ele tem 2,16 metros e ele era um monstro, ele era muito alto. E o Roque José Lourenço tinha 2,18 metros, então ele era alto pra caramba. E tinha as canelas finas e a mão grande. Tanto é que esse apelido de Pata Seca veio daí, da sua canela fina. E essa fazenda que ele foi levada ficava em Santa Eudóxia, no distrito de São Carlos. É aqui pertinho, inclusive, sabia? É assim, pertinho não. Mas, tipo, acho que é 2 horas e meia de carro, dá pra ir lá pra São Carlos. E dizem que aproximadamente 30% da população de lá são descendentes do Roque, porque ele teve aproximadamente 250 filhos. Então, pessoal, nessa fazenda, quando ele chegou lá, ele teve serviços comuns de escravo, né? O serviço que os outros escravos faziam, ele fazia também, quando ele chegou lá. Mas ele era um cara muito inteligente e ele não dava trabalho nenhum para o patrão dele. Então, o que aconteceu? O patrão dele deu esse prêmio dele ser o escravo reprodutor, que não era todos os escravos que eram selecionados para ser escravos reprodutores. E, além disso, ele tinha outras funções também, como cuidar dos cavalos, da criação do patrão. Assim, serviços mais de boa em comparação com o que os outros escravos tinham, né? Se for ver. E além disso, pessoal, ele tinha uma certa mordomia, que ele tinha mais acesso à cozinha do que os outros escravos. Então, o porte físico dele era um pouco assim, não era bem magro, assim, ele era magro, mas não muito magro, porque ele conseguia ter uma alimentação melhor do que os outros escravos. E uma das tarefas principais que ele tinha que fazer, ele tinha que ir na cidade de São Carlos de cavalo todos os dias para buscar as encomendas, as cartas, né, da época, que na época era carta, do patrão. Então todo dia ele ia de cavalo, buscava as cartas do patrão e voltava. E nessas indas e vindas, ele conheceu uma garota que chamava Palmira. E ele começou a se relacionar com ela. Se relacionar com a Palmira, né? E cumprir com os deveres de escravo reprodutor na fazenda. Depois dele ter feito muitos filhos para o patrão da fazenda, lá para o dono da fazenda, o patrão resolveu dar 20 alqueires de terra para ele construir um sítio para ele e trazer essa moça que ele conheceu lá na cidade, trazer para morar com ele. E foi isso que ele fez. Ele trouxe a moça, a Palmira, e com ela ele teve 9 filhos. Nossa! Ele já tinha feito horrores de filhos para o patrão. Porque, sabe, por efeito de curiosidade, você sabe quanto custava um escravo na época? Uns 20 reais? Não. Não era dinheiro, não era real, né? Não era. Assim, eu fiz a pesquisa, pessoal, mas era uns dinheiro muito doido aí. E eu não consegui transformar exatamente para achar um valor certo. A melhor comparação que eu fiz, que eu achei no Fatos Desconhecido no site dela, foi, foi o seguinte: bons escravos
bons escravos, entre aspas, né? Assim, porque comprar uma pessoa, pelo amor de Deus, eles eram considerados muito caro. Um escravo, você conseguiria comprar um escravo com o mesmo tanto de dinheiro que você comprava 1 quilo de ouro. Equivalente hoje, tá ligado? Tipo assim, o dinheiro que você tem para comprar 1 quilo de ouro, compraria um escravo. Então era muito caro ter um escravo. E tinha fazendas que tinha 3.000 escravos. Pessoal, passando aqui rapidinho para dar um recadinho para vocês. Vocês não estão me vendo aí, mas na edição desse vídeo eu percebi que eu não pedi o like, meus anjos. E esse vídeo está sendo editado em outro dia. Então não faça igual eu. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e fica com o resto do vídeo. Isso daí, pessoal, não faz muito tempo da escravidão, não. Até 150 anos atrás ainda tinha escravo. Vocês vê, isso daí é inimaginável o que foi feito com essas pessoas no nosso passado. Então, voltando aqui, pessoal, como ele recebeu esses 20 alqueires de terra, ele levou a moça para morar com ele, e como ele não tinha dinheiro para comprar arame para cercar o sítiozinho dele, ele acabou perdendo grande parte da terra. Mas ele começou a plantar batata, criar galinha, sabe, essas coisas de roça mesmo, né? E aí ele vendia, ele ia vendendo para a cidade. Mas isso daí, depois dele ter trabalhado muito, feito muito filho pro senhor lá, pro patrão, aí ele conseguiu viver um pouco. A vida dele até que sim, foi mais de boa comparada aos outros, né? Porque você vê uns vídeos, coitado que tem uns calombão aqui nas costas, tanto fica agachado. Segundo uma certidão de óbito que a neta dele mostrou, ele faleceu em 17 de fevereiro de 1958, na Santa Casa de São Carlos. E enquanto ele estava vivo, pessoal, bem no finalzinho da sua vida, ele participou de uma passeata em São Carlos e ele foi apresentado como o homem mais velho daquele tempo lá. Ele tinha aproximadamente 130 anos. Mentira. Sim, aproximadamente não, exatamente 130 anos. Sério? Sério. Mas por que que ele viveu tanto assim? Dizem, né, que 2 motivos. Primeiro, não tinha exatamente como saber quando ele nasceu, porque o cara era escravo e não tinha documento, né? Primeiro motivo é esse. Segundo, por ele ter tido uma alimentação menos pior do que os outros, não ter trabalhado tanto igual os outros, porque a obrigação primária dele era reproduzir, né, fazer mais filhos pro patrão. Então ele não sofreu tanto desgaste. Então dizem que isso daí interferiu também na longevidade dele. Mas eu acredito que a minha opinião não importa aqui, né? Porque isso aí é história. Mas eu acredito que não seja 130 anos. Você acha que foi 130 anos? Não. Não, né? Provavelmente deve ter sido menos. Infelizmente, não tinha como provar a idade exata que ele nasceu, porque dizem que foi em meados do século XIX e tal, mas o dia certo ninguém sabe. Então é isso, meus anjos. Espero que vocês tenham gostado de coração. Vocês gostaram do novo formato aí? Mais aproximado, mostrando a minha beleza? Que viadão bonito, hein? Deixa aqui nos comentários, beleza? E espero vocês até quarta-feira que vem. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tamo junto, é nóis.